Olá, caros ouvintes, bem-vindos de novo ao podcast O Axioma da Escolha, dinamizado pelo Núcleo de Estudantes de Matemática, o Enigma. A primeira coisa que podem notar é que não estão a ouvir a Inês. A Inês, infelizmente, não pôde continuar com o podcast, mas passou-me o testemunho a mim, o Bernardo Cunha. Mas, como isto não é sobre mim, eu vou já passar a palavra ao nosso convidado de hoje, professor Samuel, docente do Departamento de Matemática da Universidade do Porto. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Samuel. Quer se apresentar, quer dizer quem é e o que é que faz cá no departamento? Quem sou? O meu nome é Samuel Lopes, não é? O que é que eu faço? Faço muitas coisas, já mudei lâmpadas, já tratei de reciclagem, já dei aulas, já fiz muitas coisas, mudar umas pilhas nos relógios de algumas salas e faço investigação em matemática também e sou docente no departamento, não é? Entre várias outras coisas. Ok. Para os nossos ouvintes que não estão muito por dentro de como é que funciona o departamento de matemática, o ser docente, uma pessoa normalmente entende o que é dar aulas. Mas o que é investigar matemática? Investigar em matemática é pensar em problemas novos, em ideias novas, tentar responder a problemas antigos que ainda não estão resolvidos e criar contextos novos, eventualmente para esses problemas antigos, pô-los numa perspectiva diferente, que talvez permita resolvê-los num outro contexto. Portanto, criar contextos, criar teoria e, ao fim do dia, resolver problemas e criar conhecimento em matemática. Isso é que é investigar. Ok, obrigado pela resposta, acho que foi muito completa. Depois também há outra questão, que é a matemática é muito vasta e as pessoas em geral focam-se numa área ou noutra e, tanto quanto eu sei, a área que o professor se foca é a álgebra. Certo. O que é a álgebra? Ou melhor, a álgebra, nós aprendemos no secundário que a álgebra serve para resolver problemas muito concretos, mas depois há uma coisa que é a álgebra abstrata, que é o que o professor trabalha mais. O que é isso, então? A álgebra, toda a matemática é estrutura, em algum sentido, não é? A álgebra talvez tenha um pouco mais de peso de estrutura do que algumas outras áreas da matemática, portanto é uma parte da matemática que historicamente se dedicou ao estudo de soluções de equações, usando métodos de resolução, estudando propriedades dessas soluções, e que genericamente, em algum sentido, ainda se dedica à resolução de equações, mas talvez em contextos mais abstratos, em que os números não são necessariamente números inteiros, a multiplicação não é necessariamente a multiplicação a que estamos habituados, podem ser outros tipos de multiplicação, inclusivamente não comutativa, e em que se estudam, da mesma forma, equações nesses novos conjuntos de números, com essas novas operações, e relações entre soluções dessas equações, os objetos que são intervenientes, o tipo de números que podemos considerar, o tipo de estruturas que determinados conjuntos de solução possam ter ou determinados conjuntos de números possam ter. Portanto, digamos, é um ramo que estuda bastante estruturas de coisas que generalizam os números e as operações a que nós estamos habituados. Ok, então a pergunta que se calhar está na cabeça de algumas pessoas é como é que se chega aqui? Ou seja, o professor agora é docente, é investigador. Como é que foi o seu percurso académico até vir parar ao Departamento de Matemática como docente? Bom, o meu percurso, começando de pequenino, eu sou natural de Leiria, portanto fiz os percursos escolares naturais, e estou a pegar por aí porque há aí alguma relevância. Não pensei, na altura, quando era mais novo, seguir matemática. Eu nunca tive dificuldade em matemática, mas também, na maior parte dos casos, a matemática que me era ensinada no secundário, por exemplo, era uma matemática muito aborrecida e pouco interessante, portanto não era por aí que eu pensava ir. Cheguei a pensar em ir para um ramo mais ligado à economia, felizmente não fui, mas era uma das ideias. Depois tive a sorte
eu sempre gostei de resolver problemas, não é? Aqueles problemas engraçados, e tinha alguns livros com esse tipo de problemas e puzzles, e esse sim, eu achava interessante. Depois, uma vez na minha escola, que não era assim uma escola, era uma escola, apesar de eu viver no centro da cidade, por alguma razão fui parar a uma escola periférica, mas que depois gostei muito, mas não tanto pela parte da aprendizagem. E houve uma edição da Olimpíadas de Matemática, um professor de Matemática disse-me que eu devia participar, eu participei, gostei muito do tipo de problemas. Inesperadamente fui a umas finais e isso entusiasmou-me a olhar mais para problemas de Olimpíadas, e isso sim, de facto, eram coisas que eu gostava muito de fazer, e decidi apostar na esperança de que a matemática na universidade fosse mais parecida com esse tipo de matemática do que com a matemática aborrecida a que eu estava habituado na escola, e isso felizmente aconteceu. Portanto, vim para o Porto. Porque é que eu vim para o Porto? Bom, vários motivos, porque não conhecia o Porto, portanto eu em Leiria estou mais próximo de Lisboa e de Coimbra. Coimbra não queria ir, que era demasiado perto. Lisboa conhecia melhor, muitos dos meus amigos iam para Lisboa e eu achei que era mais interessante conhecer algo de novo, algum sítio novo, e o Porto parecia mais misterioso. Além disso, lembro-me, pode ter tido alguma influência de, no ano antes de eu me candidatar, ter visto na televisão umas manifestações de estudantes aqui, precisamente do Departamento de Matemática, a protestarem porque reprovavam demasiado, ou tinham notas demasiado baixas, e portanto estava a fazer uma greve, e eu achei aquilo interessante, achei que podia ser um bom desafio, e tudo isso se combinou para eu vir para o Porto. Portanto fiz a minha licenciatura aqui no Porto, e aprendi muito. Como eu disse, em quase todas as disciplinas que eu tive, era essa matemática interessante que me estava a ser oferecida, o que foi excelente. Também tive que sofrer com algumas coisas que eu achava menos interessantes, mas isto é a vida. De facto, aí tive sempre mais tendência na licenciatura a gostar de coisas mais algébricas, não exclusivamente algébricas, portanto incluo coisas como combinatória, topologia, naturalmente a álgebra. A álgebra linear, não, que achei e ainda continuo a achar aborrecida, mas coisas mais para esse campo. Portanto, essencialmente tudo, exceto coisas numéricas e alguma análise, nem toda. Eu lembro de ter gostado bastante da análise que se chamava análise superior, que é essencialmente teoria de medida, e alguma análise funcional que eu achei engraçado. Mas tive muitas disciplinas de semigrupos, porque é uma área importante aqui no departamento, e portanto esse foi o meu percurso aqui no Porto. E depois também, mais ou menos surpreendentemente, no último ano, os meus professores vieram falar comigo. Enquanto eu lembro-me, isso aconteceu muito enquanto eu estava a fazer os exames das disciplinas do último ano, que eram exames longos, às vezes de 4 horas, outras vezes era manhã e tarde. E eu na altura fumava, passava mais tempo do exame fora da sala a fumar do que dentro do exame a resolvê-lo. E portanto foi exatamente nessas pausas que eu tive a oportunidade de falar com muitos. Eu era tímido, não costumava falar com professores, e foi nessa altura que muitos me encontravam no corredor e que me perguntavam o que é que eu ia fazer no futuro. Eu não tinha planos absolutamente nenhuns, pensei talvez em fazer um mestrado para Lisboa ou alguma coisa assim, e vários professores da altura começaram a pôr a semente na minha cabeça de ir fazer um doutoramento, eventualmente no estrangeiro. Portanto, as pessoas puxavam para manter em Portugal, a maior parte para sair para fora, para ir para a Inglaterra, para ir para os Estados Unidos. E, mais uma vez, foi a mesma coisa. Eu achei que, a Inglaterra já conhecia, apesar de não ter assim nenhuma ideologicamente grande apreço, eventualmente, pela ideia que eu tinha da América, mas achei que era mais longe, era mais interessante, e, portanto, fui para os Estados Unidos. E a história mais ou menos repete-se, digamos, aprendi muitas coisas, fui para um ambiente novo, culturas novas, pessoas diferentes, a forma de ensino também diferente, e acho que já estou a falar agora, acho que está na altura de Bruno fazeres uma nova pergunta, porque senão esta não acaba a resposta. Certo, a pergunta que eu quero fazer agora, a resposta vai continuar a partir daqui, porque é uma pergunta que alguém perguntou,
no Instagram, fizemos uma sondagem, e eu próprio também já tinha pensado em perguntar qualquer coisa do género, que é como foi estudar no estrangeiro, ou seja, tendo tido a experiência de estudar em Portugal e depois tendo ido para os Estados Unidos, quais são as diferenças, por exemplo, em nível de exigência, em nível mesmo da cultura estudantil e da cultura académica. Pronto, e por aí, o que é que os Estados Unidos têm que nós cá não temos e o que é que nós cá não temos, cá temos que os Estados Unidos não têm? Pronto, é uma boa pergunta e eventualmente a resposta que eu vou dar é dentro de um contexto, porque isso passou-se há mais de 20 anos, não é? Mas, bom, para já, eu fui para um sítio diferente e, portanto, é sempre bom ir para um sítio diferente, estar numa cultura diferente e refiro-me não só à cultura dos Estados Unidos, que apesar de tudo é uma cultura ocidental, não é tanto isso, mas um ambiente estudantil diferente. Portanto, os alunos internacionais eram de todas as partes do mundo e, portanto, refiro-me também muito a esse tipo de cultura. Em termos académicos, o que é diferente? Há várias coisas que são diferentes. Para já, bom, eu já referi aqui a minha timidez, na altura que era estudante, não fazia perguntas, não ia ao gabinete dos professores, praticamente não ia, e deixava as coisas para mim. Portanto, se tinha uma dúvida, pensei, bom, mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir esclarecer essa dúvida a mim próprio e, portanto, raramente ia a gabinetes. Nos Estados Unidos a cultura é bastante diferente, portanto é muito normal as pessoas interromperem, as pessoas nas aulas, fazer perguntas, não ter medo nenhum de fazer perguntas, as ditas perguntas estúpidas, que raramente são perguntas estúpidas. Portanto, isso é muito comum, as pessoas interrompem, fazem muitas perguntas, portanto, isso é bastante diferente. O tipo de fluidez da aula pode ser um pouco diferente, portanto, aulas um pouco mais leves, com menos pormenores, um bocadinho menos expositivas, mas que deixam ao estudante a responsabilidade depois de preencher o que está em falta. E isso eu acho uma coisa muito importante que acho que nós devemos aprofundar mais aqui em Portugal, em particular no Porto, sermos menos livrescos no sentido de dar mais responsabilidade aos estudantes. E, portanto, as aulas deveriam ser um pouco mais livres, dar as ideias principais, mas responsabilizar os estudantes para depois se inteirarem de todos os detalhes e depois aí gerarem dúvidas e motivar aí intervenções. Portanto, essa é uma diferença. Outra diferença relativamente, por exemplo, ao que seria um programa doutoral na altura em Portugal e até na Europa, que não teria parte curricular. Atualmente, quase todos os programas doutorais na Europa têm parte curricular. O meu, em particular, tinha uma parte curricular fortíssima. Portanto, eu tive ainda 3 anos de parte curricular, em que era obrigado a fazer disciplinas de análise, de topologia, obviamente de álgebra, de combinatória, por aí adiante, e acho que isso é interessante. Isso foi um dos motivos da minha escolha, porque eu, na altura, gostava de várias coisas, tudo mais virado para a álgebra, mas gostava bastante de teoria de conjuntos, lógica, combinatória, álgebra, teoria de anéis, teoria de grupos, topologia, gostava muito. Portanto, essencialmente tudo que não fosse muito numérico e que não fosse muita análise, eram coisas que eu gostava. E, portanto, decidi ir para um sítio que tivesse muita oferta em todas essas áreas e também que me desse alguma bagagem em todas essas áreas. Portanto, isso também foi uma parte diferente a nível académico. E talvez o trato que se tinha, não é, também era bastante diferente, não é? As pessoas, para já não há duas formas de nos dirigirmos às pessoas, não há o você, não é, que nós usamos aqui, não há tanto, não se abusa tanto de títulos e, portanto, era um bocadinho, toda a comunicação era um bocadinho mais fácil, mais descontraída, havia mais interação entre professores e alunos, mas, quer dizer, honestamente, isso não me fez assim muita diferença. Portanto, uma diferença que eu acho interessante, que eu acho que ainda se verifica, é, em algum sentido, portanto, eu notei que os meus colegas americanos que estavam a fazer doutoramento tinham menos bagagem do que eu, portanto, tinham menos preparação do que eu,
mas em contrapartida depois tinha uma derivada e até uma segunda derivada muito fortes, ou seja, isso não os impedia de muito rapidamente apanharem as coisas. Especialmente do ponto de vista, às vezes talvez houvesse algumas falhas a nível de uma percepção mais profunda, de ir a um detalhe muito minucioso, a que eu estava muito habituado, não só pelo tipo de ensino que tive aqui, como pela minha própria personalidade. Mas, digamos, em termos intuitivos, eram muito, muito libertos, não eram nada presos a determinados preconceitos na abordagem a assuntos novos, e isso eu achei interessante, e também achei isso nos alunos que eu próprio tive. Eu cheguei a dar aulas nos Estados Unidos, e o mesmo era verdade. Portanto, eles não tinham assim muita bagagem, mas tinham muita vontade, não desistiam, trabalhavam muito, e em algum sentido as aulas práticas, que é uma coisa que se calhar alguns alunos meus sabem que não é uma coisa que me estimula muito, porque acho as demasiado paradas e desinteressantes. Nos Estados Unidos, pelo contrário, eram muito diferentes, portanto eram muito ativas, as pessoas trabalhavam, intervinham muito, o que tornava as aulas muito vivas e muito interessantes. Essa é uma diferença, sim. As opiniões relativamente às diferenças. Então agora é a pergunta pela qual estamos aqui, que é o tema destes podcasts, que é: qual é o seu teorema favorito? E porquê, já agora? Ok, bom, eu não vou, eu já estava preparado para essa pergunta, não é? Porque vi que é um tema, é uma pergunta recorrente nos podcasts, portanto não sou apanhado de surpresa. E decidi ser honesto, portanto hesitei entre pensar num teorema que seja um pouco mais fácil de explicar e talvez que pareça imediatamente mais bonito, mas não ia ser completamente verdadeiro, portanto vou ser absolutamente honesto e vou dizer exatamente qual é o meu teorema favorito. Não é um teorema que à primeira vista, para já, não é fácil de explicar. Em segundo lugar, não parece ser nada de especial, mas é o que é. E o teorema chama-se o teorema da densidade de Jacobson. Portanto, para já tem uma parte afetiva. O Jacobson é meu avô matemático, portanto tem essa parte afetiva. Portanto, é um teorema dos anos 40 sobre anéis. Portanto, anéis são as tais coisas. Eu estou já a avançar para uma explicação, suponho que já nem me lembro se a pergunta inclui essa explicação ou não. Mas... Sim, mas antes disso, talvez expliquemos aos nossos ouvintes o que é que quer dizer um avô matemático. É avô matemático no sentido que a minha orientadora é a minha mãe matemática, chama-se Georgia Bankart, e o orientador da minha orientadora, que é o pai matemático dela, é o meu avô matemático. Portanto é como se houvesse uma árvore genealógica. E existe uma árvore genealógica da matemática, e nessa árvore genealógica, digamos, temos estas relações, temos irmãos matemáticos, temos filhos e filhas matemáticas, temos mães e pais matemáticos e avós e por aí adiante, sim. Sim, confesso que já passei demasiado tempo a explorar as árvores genealógicas dos matemáticos cada departamento. Mas prossigamos então. Já agora, então, se puder enunciar e explicar já agora. Vou tentar explicar. Portanto, deixem-me dar um contexto. Portanto, há aqui várias palavras. Densidade apela a uma noção topológica, não é? De alguma coisa que está muito presente, que aproxima muito, não é? Esse é um dos ingredientes do teorema. O contexto do teorema é um contexto algébrico e é um contexto das tais coisas que eu estava a chamar de generalizações de números. Portanto, estamos no contexto dos anéis. Portanto, um anel é uma estrutura onde nós podemos somar e multiplicar com as regras usuais da associatividade e por aí adiante, eventualmente até com um elemento unidade. Portanto, isso é um anel, e uma das áreas que me interessam mais, a que eu dedico o tempo que posso, é a teoria de representação. E a teoria de representação tem muitas vertentes, e de facto é uma das áreas da matemática que mexe praticamente com todas as áreas. Eu infelizmente não sei fazer isso com todas as áreas, mas é uma área muito, muito vasta, com muitas interações. Especificamente, para já, o que é a teoria de representação? É essencialmente uma maneira de ver objetos matemáticos, muitas vezes objetos algébricos, vê-los
de um ponto de vista dinâmico, ou seja, vê-los do ponto de vista daquilo que eles fazem. Por exemplo, um grupo de simetrias, por exemplo, um grupo simétrico, o que é que o grupo simétrico quer fazer? Quer permutar coisas, não é? Um grupo diedral, o que é que quer fazer? Quer fazer reflexões e rotações, não é? O grupo geral linear, o que é que quer fazer? Quer mudar bases de um espaço vetorial e por aí adiante, não é? Portanto, pensar não tem que ser em grupos, pensar em estruturas matemáticas, e a teoria de representação pretende ver uma entidade abstrata como alguma entidade associada a transformações de algum tipo de espaço, num sentido muito lato. Está bem? Portanto, isso é a teoria de representação. Isto já não é da minha autoria, mas eu gostei, portanto vou dizer aqui para todos, para ficar registado em português. Portanto, eu não sou o autor desta metáfora, mas já havia a teoria de representação explicada da seguinte maneira. Portanto, imaginem um psicólogo para crianças, não é? Psicólogo ou psiquiatra, e que, digamos, não tem a vantagem de poder fazer uma comunicação verbal mais profunda com uma criança. E, portanto, como é que essa pessoa vai estudar a criança? Através dos seus comportamentos. Põe numa sala a interagir com outros objetos, sejam brinquedos, seja lá o que for, e observa. Tá? Isto é a teoria de representação, é pegar numa entidade matemática abstrata e ver como é que ela interage com outras, e daí deduzir propriedades dessa entidade. Portanto, isso é a teoria de representação. Em particular, um anel, não é? Portanto, tem uma estrutura onde podemos somar e multiplicar, nem sempre dividir, na maior parte das vezes não podemos dividir, em que o produto nem sequer é comutativo, em geral. Pensem, por exemplo, em matrizes, dá um exemplo, não é? Podemos matrizes quadradas, podemos somá-las, podemos multiplicá-las, nem sempre podemos dividi-las. Portanto, pensem nesse anel, e esse anel está a transformar alguma coisa. Portanto, de alguma maneira, imaginem que o conseguimos ver como algo que está a transformar algum espaço. Pensem num espaço vetorial. E o teorema da densidade de Jacobson diz que, digamos, se esse tipo de transformações forem atómicas, no sentido em que, digamos, esse espaço em que o anel está a atuar é como se fosse um número primo, não é? Portanto, não tem subespaços próprios invariantes, e já estou a ficar mais técnico do que queria. Seja, então vamos só fazer uma analogia. Esse espaço não se decompõe em coisas que ficam mais ou menos iguais com o que estávamos a fazer antes. É isso que quer dizer mais ou menos? Sim, exatamente. Portanto, digamos que não podemos decompor em coisas mais pequenas. Isto não é muito correto, mas não estamos aqui para ser corretos. E o que o teorema da densidade de Jacobson diz é que, essencialmente, todas as transformações lineares finitas, no sentido que, se eu escolher um número finito de vetores linearmente independentes desse espaço vetorial e o mesmo número de imagens possíveis, existe um elemento do anel que estabelece essa correspondência. Bem, portanto, em algum sentido, o que isto me diz é que, sob determinadas condições, que têm a ver com o anel ser primitivo, ou essencialmente o anel não ter assim elementos muito esquisitos, tipo elementos nilpotentes, quer dizer, pode ter elementos nilpotentes, mas não de uma forma muito forte. Então, em algum sentido, eu consigo ver no meu anel, deitando fora algumas coisas, consigo ver anéis de matrizes. Tá? Em algum sentido, se quiserem pensar em identidades, em relações verificadas por esse anel, por exemplo, a propriedade associativa é uma identidade, isso vai-me dizer que todas as entidades dos anéis de matrizes também, todas as entidades do meu anel serão identidades dos anéis de matrizes. Bom, confirma-se que não é nada glamouroso este enunciado, mas acreditem que quando se tiverem a sorte de o estudar e de o compreender, é um resultado interessante. Eu não sei se vou ter a possibilidade de explicar porque é que eu acho interessante, mas para já, calma. Certo, podemos, talvez não tenhamos muito tempo, depois no final, na edição, vemos se eu incluo esta parte ou não. Se os ouvintes estão a ouvir isto é porque incluí.
Mas então o professor pode então explicar o que é interessante neste teorema e talvez até se ele se usa noutras coisas, também na matemática, porque também não vamos exigir muito destes teoremas, também não vamos usar isto propriamente na vida real, não é? Mas se podemos usar em mais contextos matemáticos e se o interesse vem daí ou se o interesse é só de si. Bom, não sei, portanto, eu já disse que há um interesse, eu mencionei o primeiro interesse afetivo, que tem a ver com o Jacobson, mas de facto não é existe outro interesse que é muito mais importante, um interesse afetivo que eu tenho com esse teorema, que é muito mais importante que o primeiro, quer dizer, claro, gosto da relação com o primeiro, mas nem sequer historicamente foi assim para mim, não é? Eu comecei por gostar do teorema não por ele ser um teorema do Jacobson, mas pela razão que vou dizer a seguir, que é quando eu estava a trabalhar na minha tese de doutoramento e estava a escrever o meu primeiro resultado importante, portanto estava a escrever um artigo que tinha sido, que iria e depois acabou por ser o primeiro capítulo da minha tese, o segundo para mim devia ser a introdução, e portanto estava a escrever um artigo que estava quase terminado, com muitas páginas, tentando provar determinada coisa, que era uma espécie de uma generalização de uma deformação de um resultado muito clássico, para quem sabe, como é o caso do Bernardo, o que é a teoria de Lie, o teorema de Lie. Eu estava a fazer uma generalização disso num contexto diferente, estava muito orgulhoso, já tinha mostrado à minha orientadora, já tinha falado sobre ele e estava muito satisfeito com o resultado. E estava praticamente escrito, já tinha muitas páginas escritas, acho que até talvez já tivesse terminado de escrever tudo, quer dizer, ele provado estava, não é? Mas manuscritamente. E de repente, não sei como, não sei se veio de um sonho, não tanto assim, não será tão mas pronto, de repente surgiu uma ideia que me desgraçou o primeiro artigo, no sentido que, usando o teorema da densidade de Jacobson, consegui provar aquilo que eu tinha provado em imensas páginas, essencialmente numa página. E, portanto, de alguma forma, arranjei uma prova curtíssima do meu teorema, que depois acabei por nem sequer publiquei, porque achei que era uma prova demasiado curta. Eu gosto muito dela, é uma prova muito bonita, muito simples, mais ou menos simples. Mas até poderia ter uma afetividade negativa com esse teorema, porque estava todo satisfeito, tinha tantas páginas escritas para o meu primeiro artigo e depois acabei por não as usar, mas em algum sentido fiquei a gostar mais do teorema por causa disso, e foi a partir daí que fiquei exatamente a gostar do teorema. Também gosto muito dele porque digamos, a prova do teorema é bonita no sentido que é um de alguns outros casos que existem genericamente na matemática, não só em álgebra, de dupla aniquilação. Ou seja, eu olho para uma coisa, olho para as coisas que matam essa coisa e olho para as coisas que são matadas pelas coisas que matam essa coisa e digamos, em algumas situações felizes temos igualdade. E uma das maneiras de provar este teorema é através de um desses casos. Outro caso é outro teorema que não é o meu teorema favorito, mas que eu também gosto, que chama-se dualidade de Schur-Weil, que também tem a ver com esta dupla aniquilação. Pronto, daí eu achar que é um teorema muito interessante, até porque tive a possibilidade de usar, e de vez em quando consigo usá-lo noutros contextos e faço um brilharete, porque normalmente as pessoas não estão habituadas àquele tipo de utilização do teorema da densidade de Jacobson, mas de facto é um teorema poderoso e simples ao mesmo tempo. Falei demais, eu já sei que isto não vai aparecer, mas pronto, ficou dito. Não é necessariamente falar demais, mas talvez para alguns dos nossos ouvintes, pelo menos, talvez tenha sido muito denso. Foi muito denso, exato. Foi muito denso. Sim. Mas, pronto, esperemos que toda a gente que ouça possa ter apreciado pelo menos um bocadinho, alguns mais que outros. Que apreciem pelo menos, que apreciem talvez mais do que qualquer outra coisa, nem interessa perceber. Isso eu às vezes digo muitas vezes quando estou a ensinar alguma coisa que parece complicada, nem é tanta coisa que a pessoa está a ensinar. Neste caso, apreciem talvez a paixão que uma pessoa pode ter por alguma coisa, não é? Isso eu acho que talvez seja mais digno do que qualquer outra coisa, mais digno da nota. Exatamente. Aliás, o professor diz que falou demais, num certo sentido. Eu não acho que foi demais, porque eu gosto de ouvir. Mas só quem gosta mesmo do que está a falar é que fala tanto. Portanto,
é um bom sinal. Quer dizer que o professor escolheu bem o teorema. Pronto, nesse caso então, vamos concluir o episódio. Agradeço muito ao professor Samuel por ter vindo e esperemos continuar a trazer-vos este podcast mais regularmente. Pronto, vamos ver então. E eu agradeço muito a oportunidade também. Até à próxima, professor. Tchau. Tchau, obrigado. E tchau aos nossos caros Obrigado, ouvintes. Nada.